A Trindade colocou com os fundadores da banda Engenheiros do Havaí, o Marcelo. É uma referência, eu considero assim, para nós que somos fãs da banda Engenheiros. Seja bem-vindo ao Exército, mas de um homem só, viu? Na verdade, a minha história do Engenheiros nunca parei para pensar assim como é. Uma vez o Carlos, na verdade, eu comecei a tocar Engenheiros foi em junho de mil, e eu fiz aquele violão em contrabaixo, nunca me esqueço. E oficializar uma banda tocando só Engenheiros, porque eu dedicar um tributo, né? Porque tributo, cover eu não acho legal, assim. Eu me lembro que a minha primeira experiência com Engenheiros foi em 87. Precisa de alguém que te dê segurança, porque a gente, de uma banda que a gente gosta, Engenheiros da Havaí, daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Em 87 eu também tive um contato, assim, por conta da rádio. Em 88 eu fui na casa dele, vinil, na casa dele, de cada parente, assim, de tarde. E tinham 2 discos iguais do Engenheiros, só que um era amarelo e outro vermelho. Em 89, mais ainda com a Livre Imediato. Engenheiros sempre me acompanhou na minha trajetória. Que através das novelas eu ficava ligado nas músicas, entende? Só que eu não me lembro do. E outro legal... Isso que tu tá falando é muito legal, sabe por quê? Aparecia música internacional. Eu era piazinho, cara. Eu me ligava pro Duran Duran, bandas da época, né? Led Zeppelin, que eu curti, deu na Top Model até. E o Tchu, aquela trilha sonora da Top Model era maravilhosa. Da Mandala, da Top Model, da Gata Comeu, até do Rock Santeiro, que tinha umas músicas em português. Ele já é mais fácil ver uma dancinha ali de 30 segundos do que ouvir uma música, uma poesia que nem dos Engenheiros, que tem todo uma construção poética por detrás de cada letra, né? Pra mostrar como é a música e daí quer ver mais, contrate o show. E tu tem umas réplicas do baixo do Humberto, tipo, são originais. Eu tenho o Steinberger aqui, o original. E mesma coisa, e o repertório de vocês, assim, da banda Engenheiros Sem Creio, ela tá focada nos clássicos da banda Engenheiros do Havaí, ou também lá do B, assim, cara, bastante lá do... Bato fez uma pergunta legal, porque assim, antigamente... Detalhe, vou ter que cortar um detalhe. Foi no dia que teve a decisão judicial lá dos Engenheiros, os Stones estavam tocando. Assim, top de linha, e tocando Engenheiros, e os caras tiraram sarro de... Pô, mas tô com puta desse baixo tocando Engenheiros, no dia 7 de setembro eu fui na TV Com ver o Humberto, fez um show ontem, toquei Engenheiros e toquei Iron Maiden. Humberto, que tu tocou Iron? Eu comecei a tocar, eu toco baixo por causa dessa banda, eu comprei, numa época de carnaval, quando ele era mais adolescente, ele comprou a coleção toda no show, cara, já vi gente chorar vendo eu tocar, não por causa de mim, nada mais, nada menos que uma cópia do Paul McCartney. Tu tem um baixo quase igual dele, né? Eu tenho um baixo igualzinho dele, muita gente não percebeu. Engenheiros e Beatles são a mesma banda, quase na história. Foi tudo por acaso, nada foi planejado. Cara, Engenheiros, eu vejo o pessoal falando nos comentários, e não existe misticismo nenhum, cara. O Carlos e o Marcelo contaram, o Casarim conta as coisas pra mim, eu fico vendo mais por acaso. Cada show era pra nem ter o outro show, cara. Mas não vai ter uma volta frequente, né? O sonho da galera é a volta da formação clássica, né? Do GLM, principalmente. Tu acha que o Humberto vai tocar o mesmo timbre de voz, de feeling do show? Cada show era um show diferente. Diferente do show do Humberto, que tu sabe que vai vir aquela música depois, com aquela pegada. Tocando com o Carlos, era a mesma coisa que tocar no Engenheiros, porque tranquilidade antes do show. Era a mesma, cara, parecido com aquela vibe do Engenheiros. Porque o Carlos não mudou o jeito de tocar. Ele fazia... Por isso que eu digo, se voltar hoje vai ser um show comemorativo muito legal. Os nossos sonhos são os mesmos, mas não há mais muito tempo para sonhar. Não tá enganado. Vou te dizer 5 bandas novas, 4 bandas novas que tem no Brasil. Quer que eu te diga? Sucesso, Titã. Eu ouço essas bandas só dos anos 80. Que eu ouvia Rádio AM, que nem tu. Antigamente na Rádio AM não tocava só um estilo de música que nem é segmentado cada rádio. Se contar que a Alucinação eu tenho tocado, a galera tem enlouquecido. É que eu fiz umas coisas no show agora. Aquilo ali é a alucinação do Humberto de suportar o dia a dia vendo os ídolos dele. Tu abre por cada capítulo, tem a história de uma banda e de música ali. Eu tô fazendo assim. Ela tá entre as 3 maiores bandas do rock nacional de todos os tempos. Pra mim tá em primeiro. Tinha acontecido um acidente. Eu fui no show dos Paralamas de novo. Pô, como é que ali é uma banda de verdade. De verdade. Não é músicos contratados. E a banda, se tu pensar que a banda é que nem emprego, e pensar que é a tua paixão ali. A banda é um divã. Por um pedaço de pão, por uma história pra contar. Eu vi o Minuano, de estreia do Minuano em Porto Alegre. Cara, era outro ar, assim, tava mais... E a gente via a atenção do Humberto naquele show, de todos ali, porque era um show que eles tinham que mostrar, que ainda o show todo com o pé quebrado, cara. Ele tava com gesso. Cara, eu curto muito o Minuano. Cara, mas eu vi eles no Galpão Crioulo ali, no Gaúcho da Fronteira. Era os últimos shows, né? Aquele sim.
Foi em 93, foi em novembro de 93. Qual é o teu disco preferido do Engenheiros, cara? Pra ti é mais fácil eu te perguntar qual é o disco que tu mais gosta. Não, eu já vi até uns comentários esses dias pra juntar o Carlos e o Lix aí, já que eu fiz isso, porque eu não junto o Humberto e disse, E assim, uma curiosidade que eu tenho pra finalizar, assim, como é que vai rolar esse ano ainda shows com o Maltz e o Pizza ou não? Nossa, um livro. Planos aí com um guitarrista que tocou no Engenheiros aí. Eu Santa falei com o Maria, Augusto em Santa Maria que a gente vai aí com os Engenheiros Sem Crédito, na meia boca. É a mesma coisa que alguém, Éder, começar a fazer um canal aí no YouTube falando história dos engenheiros, fazendo o que tu faz, o Sal faz, e fazer uma coisa mal feita, em falta de respeito. Daí isso aí fica feio, né? Por isso que a gente tem que tentar fazer a coisa com um pouco mais de responsabilidade e mostrar o que a gente sente mesmo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não recebo nada do YouTube, mas eu faço tudo por amor, né? O que eu faço, sabe, cara, por amor à música, não só engenheiro, né? A vida, né? Então... Eles não sabem, tu tem que pensar que eles não sabem que tu existe, mas tu existe por causa deles. E é um cara comum, que nem tu, assim, Humberto, nem outro cara, assim. A cada vez que toca, é emocionante o show, cara. Tu tem que ter essa oportunidade de ir também. O Exército? Por que será o Exército, né? Somos um exército de um homem só. No difícil exercício de viver em paz, pra defender. Isso aí. Valeu. Valeu. Forte abraço.